hoje nós recebemos uma missão extra, né? Então nós vamos abrir também os trabalhos da casa com muita alegria, né? A gente considera que isso é uma grande missão, né? Abrir os trabalhos. Então a gente gostaria de pedir para vocês, assim, em primeiro lugar, que desligassem os celulares. Desligar o celular tem vários motivos, né? Mas o principal deles, para mim, pelo menos eu vejo assim, é que a gente se desliga um pouco lá de fora, né? Que a gente vem carregado dos problemas lá de fora, e aí o que a gente vem receber aqui a gente não recebe, porque a gente está ligado nos problemas lá fora, né? Além de todas as outras questões energéticas, né? E também eu gostaria de pedir que vocês fechassem os olhos por alguns segundos, né? Fizessem uma respiração bem profunda para vocês se conectarem com vocês mesmos, né? Cada vez que a gente entra na casa espírita, é mais uma chance da gente se conectar com a gente mesmo, né? Então peço que vocês respirem profundo e aproveitem para lembrar o que vocês vieram fazer aqui. O que vieram buscar hoje na casa espírita, né? E quando a gente faz essa reflexão, a gente está já se preparando para receber isso que a gente veio buscar. Porque a gente tem certeza que aqui tem mais amigos espirituais do que a gente possa imaginar. Então, quando a gente fecha os olhos, respira e reflete no que veio buscar, a gente já está preparando, abrindo o coração, se preparando para receber aquilo que a gente veio encontrar, né? Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho. Vamos ver o que nos aguarda hoje. Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Não precisa nem falar muita coisa, né? A gente sabe que a justiça divina é perfeita. A justiça dos homens é falha, né? E nós ficamos, às vezes, nos batendo pela justiça dos homens. Mas a justiça que realmente é importante para nós é a justiça divina, e essa pode ter certeza não falha, né? Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, entrar em contato conosco mesmo, pensar nessas palavras, nessa questão da justiça. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos injustiçados, quantas vezes nos sentimos relegados, quantas vezes nos sentimos até mesmo abandonados. Mas, Senhor, no fundo do nosso coração, nós temos certeza de que tudo isso é só da nossa cabeça, porque ainda somos crianças espirituais, lidando com as nossas próprias dificuldades. Então te pedimos a tua paciência, o teu apoio, que continue a nos dar as mãos hoje sempre. Então, iniciamos a nossa tarde de estudos, tendo certeza que os mentores espirituais estão conosco. Hoje nós vamos começar provavelmente uma série de estudos, né? É a proposição que eu tenho para trazer para vocês. Porque eu pensei da gente trabalhar, né, refletir bastante sobre o nascer e morrer. Mas como o tema é tão complexo, a gente, quando começou a fazer o estudo, quando começou a trazer o estudo, a gente começou a perceber que não ia dar para falar 1/10 do que a gente queria falar. Então também já veio na hora a ideia, bom, vamos por partes, né? Vamos fazer hoje como praticamente uma introdução, né, desse tema, nascer e morrer, né? Então nós sentimos também a necessidade imediata, assim que a gente pensou, vamos trabalhar com esse tema, a gente sentiu a necessidade imediata de buscar
conceitos. E quando chegou no dicionário, procurando a palavra nascer, a gente encontrou uma gama enorme de definições, né? Por exemplo, nascer como brotar, nascer como germinar, né? Como desabrochar, que é usado nas plantas. A gente diz, a flor nasceu. A flor não nasceu, a flor desabrochou, né? Mas a gente usa o nascer. Então, o nascer também apareceu como sinônimo do amanhecer. Nascer do dia, nascer do sol, amanheceu. Mas a gente usa o nascer como sinônimo. Também tem o nascer como sair ou como aparecer. Por exemplo, nasceu na espinha, né? Na verdade, ela não nasceu, ela apareceu ali, mas a gente diz nasceu. Então, vejam a gama de palavras quando a gente fala nasceu, o que pode ser pensado, né? E nascer, da forma que a gente mais entende, seria o início da vida, né? Porém, para nós, o que interessa realmente, já que nós somos espíritas, o que interessa realmente é o nascer como reencarnar, né? E reencarnar são vários, entre aspas, nascimentos, né? O mesmo aconteceu quando a gente foi no dicionário para buscar a palavra morrer, né? E morrer veio com uma série de definições. Morrer num sentido informal, quando as pessoas falam assim, morreu com R$500 para consertar o celular. Quer dizer, você morreu com aquela grana, né? Você perdeu aquele dinheiro ou gastou aquele dinheiro, mas a gente usa morrer. Morrer como parou de funcionar. Puxa, ela deixou o carro morrer. O motor parou. Quantas vezes a gente já disse, meu aspirador de pó morreu. Não dá, agora é só jogar no lixo, né? E o morrer, como o sol morreu, o dia acabou. O sol não morreu, ele continua lá, né? Mas a gente usa essa expressão de que ele morreu. E o sinônimo mais conhecido, né, a definição mais conhecida é o morrer como a interrupção da vida, a cessação da vida, né? Então, para nós também, né, novamente, esses conceitos que a gente achou no dicionário, nenhum deles para nós serviu. Serviu como conhecimento, mas não serviu para nós, porque nós, aqui, quando fizermos esse estudo, estivermos refletindo sobre nascer e morrer, e quando a gente, por acaso, usar essa palavra nascer e morrer, é no sentido de nascer, reencarnar, e morrer, desencarnar. Morrer, desencarnar é simplesmente perder o corpo, não é a cessação da vida, é só perder esse corpo, deixar esse corpo, e nascer também não é o início da vida, né? Como nós acreditamos nessa visão espiritualista, os seres foram todos criados por Deus em iguais condições, né? Eles se utilizam dessas diversas idas e vindas, ou seja, nascimentos e mortes, né? Encarnações e desencarnações, para se aprimorar, né? Para poder evoluir. Então, logo para nós, nascer como o início da vida acontece apenas uma vez. Nascer como início da vida é só quando nós somos criados por Deus, uma única vez, né? E morrer, para nós, no nosso dicionário, não existe, porque nós não morremos. Fomos criados por Deus e somos eternos, né? Então, não tem essa coisa de morrer. A gente usa ainda, erroneamente, por um hábito, a gente ainda usa nascer e morrer, mas isso para nós não deveria mais existir, né? Então, observemos que no início, lá no começo dos tempos, fomos criados, né? E fomos criados como princípio espiritual. Esse momento do nosso nascimento, a única vez que nós
Podemos usar a palavra nascer, foi lá nesse momento. A gente não sabe há quanto tempo atrás, e qual foi esse exato momento, né? Mas isso ocorre para todo mundo. Então, o princípio espiritual é criado por Deus, simples e ignorante, sem nenhuma complexidade, de forma que ele vai precisar estagiar por milhões e milhões de anos nos diversos reinos inferiores da criação, passando pelo estágio mineral, vegetal e animal. Parece estranho, mas é verdade. Vamos ver depois aqui na frente a comprovação dentro do Livro dos Espíritos, né? Então, nós passamos, enquanto princípio espiritual que fomos criados, por todos esses reinos. Passo a passo, a gente vai desenvolvendo as funções, né? Esse princípio espiritual ele é muito sem complexidade. E ele vai se tornando mais complexo. Ele vai se habilitando até poder chegar no estágio que a gente está hoje, né? Hominal. Através desses milhares de anos, a gente vai adquirindo inteligência e senso moral. Né? Cada estágio que a gente passa, há vamos dizer assim, um desenvolvimento específico, há uma razão. Deus não criaria esse princípio e essa forma de evolução sem razão. Então, óbvio, tem uma razão, né? E essa razão é esse despertar da nossa inteligência, passo a passo, né? A gente começa a pensar, começa a discernir, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, e começa a poder escolher. Então, com esse despertar, quando a gente chega num determinado ponto, a gente ganha o livre-arbítrio, né? Essa coisa de poder escolher. Mas imagina se a gente fosse um princípio espiritual ainda completamente ignorante, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma possibilidade, a gente já ganhasse o direito de escolher. Não, né? Não daria certo. É como uma criança. A gente dá para uma criança uma faca? Não dá uma faca para uma criança, né? A gente deixa a criança ir lá para a cozinha, cozinhar, mexer no fogão? Não, ela não tem condição. Assim, nós, enquanto princípio espiritual, se desenvolvemos, né? Então, no Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo, que é o capítulo 11, que se intitula Os Três Reinos. E lá a gente pode encontrar essas questões, né? Estranhas no primeiro momento, para quem não pratica a doutrina há muito tempo, para quem está chegando por agora, ou para quem não se aprofundou nos estudos. Então, essa estranheza, né, de que a gente foi pedra, fomos pedras, fomos vegetais, que coisa mais louca, né? Então, essa estranheza, se a gente tem essa estranheza, basta ir nesse capítulo, onde a gente vai conseguir encontrar bastante respostas. E a gente tirou bastante coisa desses capítulos para embasar esse nosso primeiro encontro, então. Lá, a gente, então, encontra assim, ó, pergunta 607. Kardec, ele inicia dizendo assim, ó, foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado de infância. Então, Kardec começa dizendo assim, o homem é como uma criança. A alma do homem, quando surgiu, é como uma criança. Foi isso que Kardec quis dizer. E aí ele vai e acaba terminando o questionamento, dizendo, então, que aonde que o espírito cumpre essa primeira fase dele como criança? E aí os espíritos respondem, sabe o quê? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Essa é a resposta. Então, nós passamos por um período, vamos dizer assim, pré-humanidade, né? Nós passamos por esse período onde evoluímos de uma forma diferente nos reinos, estagiando nos reinos mineral,
mineral, vegetal e animal. Na questão 607, Kardec continua, porque Kardec era cientista, né? E ele apertava os espíritos, né? Exprimia. Então Kardec ele vai e pergunta, então o princípio inteligente dos seres inferiores, né? Essa alma, esse princípio inteligente dos seres, a gente pode dizer que é a alma. Aí Kardec pergunta e se os espíritos respondem. Eu vou ler porque é grande a resposta, não dá de decorar. Então diz assim, ó: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? E esses seres que nós estamos longe de conhecer plenamente, que é o princípio inteligente, é neles que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então Kardec aqui afirma claramente que esse princípio vai estagiar e vai aprender pouco a pouco. Esse primeiro estágio que a gente passa, que é o estágio mineral, né, é um estágio praticamente inerte. O princípio inteligente, ele fica parado, aparentemente parado, mas a gente sabe que nada está parado. Se a gente observar, quem estuda geologia sabe que há um movimento energético dentro da própria inércia dos minerais. Os minerais evoluíram. O próprio planeta, enquanto planeta, que é uma massa, né, de pedra, de fogo, de um monte de coisas teoricamente inertes, evolui. As placas tectônicas se movimentam. Então tem movimento. A gente não percebe, né? Então também achamos em Joana de Ângeles aqui uma afirmação bem interessante no livro Iluminação Interior. Ela diz assim, ó: manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, acaba germinando mediante processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Então a gente pensa que não está acontecendo nada, mas está tendo modificação estrutural. E aí a gente acaba passando para o reino vegetal. Eu volto a dizer para vocês, nós somos pedras, né? E eu amo as pedras, desde criança. Vou até parar para contar para vocês a história. Eu fiquei tão brava com a minha mãe, porque eu fui viajar, e eu fui num lugar, que não me lembro o nome agora mais, né? Mas lembro que era no interior de São Paulo. E lá eu achava umas pedras, elas tinham um formato grande, assim, sabe assim, aqueles quibe de lugar de boteco, aqueles cubão assim? Ela era marronzinha, parecia um quibe frito. Só que quando você quebrava ela, ela tinha uns cristais brilhantes. E eles me disseram, nunca esqueci, naquela época que ela se chamava geodo. E naquela cidade tinha um monte. O que a pessoa fez? Catou uma porção para trazer, né? Só que a minha mãe pegou, jogou tudo fora, porque ela não ia carregar pedra, né? Quando eu cheguei em casa, eu não achei minhas pedras. Vocês pensem no escândalo no berreiro, né? Então, nunca esqueci disso. Eu sempre amei pedra, né? Então, as pedras têm energia, sim. Tem alguma coisa lá dentro, sim, né? E é um princípio espiritual, né? E será que nós guardamos algumas características das pedras? Das rochas, dos minerais? Tem gente que tem coração de pedra, né? Na escalada evolutiva, após estagiar no reino mineral, nós vamos passar para o reino vegetal, estagiar no reino vegetal. Então, as nossas funções, né, enquanto princípio espiritual, vão ficando mais complexas. Aqui nesse reino já tem sensação rudimentar, tem respiração, vocês sabem que as plantas respiram, né? Tem alimentação e tem sensibilidade. O vegetal, ele possui um sistema nervoso ainda embrionário,
né? Mas ele está submetido a uma vida mais organizada. Então ele tem uma coisa presente nele que é muito legal, que chama vitalidade. Então, vejam que a evolução está acontecendo, né? E eu fiquei, como sempre, impressionada quando entrei e li. Acredite, o que você está passando por mudanças positivas, né? Então, enquanto vegetal agora já há sensibilidade. Nesse estágio, nós ainda encontramos, nos encontramos enquanto ainda incipientes, ainda nos encontramos muito abaixo do que somos hoje, né? A gente ainda não tem individualidade no sentido, veja, você cortou a planta morreu, e aí aquele princípio espiritual se lembra. Não tem consciência, né? Não existe a consciência, mas existe o princípio. E Allan Kardec, novamente naquele capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na questão 587, ele pergunta para os espíritos: as plantas experimentam sensações? Sofrem quando mutiladas? O que vocês acham? Sofre? Sofre? As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepção e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. E eu me lembro que eu tenho uma amiga e eu dizia para ela assim: ai, eu tenho uma dó de cortar minhas plantas, de podar minhas plantas. E ela então me disse assim, olhou para mim bem e falou para mim: ah, que não, pode podar, poda sem dó nem piedade. É igual cortar cabelo, não dói. Falei, opa, a partir daí eu comecei a podar as plantas sem tanta dor, né? E agora, mais ainda. Então as plantas não sofrem, né? Aqui entra uma outra questão. Quem é vegetariano sofre bullying, né? Aí vem o pessoal dizer assim: ah, mas você não come carne, mas você come planta. A planta também tem vida. Alguém aqui é vegetariano, já passou por esse tipo de bullying, né? Toda hora eles falam assim, né? Ah, tá. Não dói. Não dói. A gente pode comer a planta, que a planta não sofre, né? Ela tem essa missão, dentre outras. Né? Então, Deus não deixa nada se perder na natureza. Então a gente está no processo evolutivo e a gente está servindo, né? Enquanto planta, quando nós fomos planta, e as plantas que estão aí, elas estão servindo. Esse princípio espiritual, ele está num estágio de aprendizado muito importante. Nesse estado de aprendizado, ele possui profundas utilidades. Vocês já pensaram na beleza e no perfume das flores? Se você fosse flor, o que você queria ser? Né? São lindas, né? São perfeitas. E a sombra das árvores no verão? E a delícia das frutas? E o poder das sementes e dos grãos? As sementes que desse tamanho, quase microscópico às vezes, guarda a vida lá dentro, né? E o frescor, a cor dos vegetais. Então, a mais linda utilidade ainda dos vegetais é nos servirem de alimento. E quando eles nos servem de alimento, eles, sem cobrar nada, eles nos transferem a sua vitalidade. Então, ninguém jamais viu nenhuma árvore, nenhuma fruta cobrar nada para nascer, nenhuma flor cobrar nada para nascer. Claro, hoje a gente tem floricultura, a gente vai lá, tem que pagar pela flor. Mas se ela estiver no nosso jardim, não. Né? E é disso que a gente está falando, da natureza que brota, da natureza que vive para nós. Né? Da mãe natureza que sustenta a vida do planeta, que oferece, né, para nós essa manutenção da vida. Quantos ensinamentos, né, as plantas podem nos dar?
como fomos plantas, será que nós absorvemos esse ensinamento de bondade, de nos oferecer? A lei do progresso é uma lei fundamental da doutrina espírita. E o vegetal vai passar a ser animal. E aí, cada vez mais, o ser vai se tornando esse ser espiritual, esse princípio ainda não complexo totalmente, não raciocinando, não pensando, mas já vai passando cada vez a ficar mais perto do hominal. Cada vez mais vai se apurando para poder ganhar, então, o livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, ainda nesse capítulo 11, repito para vocês pegarem o livro quando chegar em casa. Nesse capítulo 11 também a gente pensou algumas questões sobre os animais, né? Então a gente pode dizer que eles têm uma pré-inteligência, porque eles apresentam um pouquinho de vontade e neles a vida inteligente já está ali, em estado latente, mas já está ali. E quem tem animal sabe dizer, né? Como eles só faltam falar. Então, após a morte, a alma dos animais, ela continua conservando a sua individualidade, mas ela perde a sua consciência também. Então, ainda não há consciência após a morte do animal. Morre, mas ele não tem consciência, porque a gente, quando desencarna, a gente tem consciência, né? Então, os animais, eles possuem uma forma de comunicação, e esse eu copiei o que os espíritos disseram a Kardec, porque eu achei fantástico. Vocês acham que tem comunicação? O que vocês acham? Tem alguma comunicação, alguma linguagem os animais? Tem, olha só. Olha o que os espíritos disseram. Eles se dizem muito mais coisas do que acreditais, mas a sua linguagem é limitada, como suas ideias e necessidades. Então, os animais têm sim uma linguagem própria, né? E a progressão dos animais, ela é diferente ainda da progressão dos homens. Por esse motivo, eles ainda não têm o livre-arbítrio e eles não estão sujeitos a expiações. Já vi muita gente dizendo que quer ser animal na próxima vida, né? Talvez seja por isso, não tem expiação. Não tem responsabilidade ainda. Mas alguns anos se passam e nós passamos ao estágio hominal. E Emmanuel, na obra O Consolador, diz assim, a escala do progresso é sublime e infinita. É sublime porque cada estágio oferece um aprendizado, como a gente falou. No mineral, a gente aprende solidez. No vegetal, a gente aprende a se doar. No animal, a gente aprende a fidelidade. E no hominal, a gente deveria aprender ou estar aprendendo a consciência. E essa escalada do progresso é infinita, porque a cada estágio nós temos diversas taxas, né? A gente olha, tem flores mais simples a flores mais complexas. Animais mais simples, unicelulares, até animais mais complexos. Então é uma faixa muito grande, mesmo dentro de cada estágio que a gente passa, né? E Leon Denis escreve: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. No estado hominal, o princípio inteligente, ele acorda, ele não está mais latente. Ele agora pensa, raciocina, ganha o livre-arbítrio. A partir desse momento, passa a estar sujeito à expiação, né? E por isso, então, a importância de se conhecer e de ser consciente, como fala Leon Denis. A gente levou milhares de anos para chegar até aqui, chegar até esse estado que a gente está agora, né? Quanto tempo isso está acontecendo, né? Quanto tempo nós fomos criados, por quantos estágios passamos, e agora no estágio hominal, há quanto tempo nós estamos aqui?
né? Quantos orbes nós visitamos, em quantos orbes nós estivemos estagiando? Por quanto tempo mais nós estaremos inseridos nessa roda de idas e vindas, de morre e nasce, né? Quanto tempo mais? Dá para perceber a responsabilidade de desperdiçar o nosso tempo? Né? Muitos mal acordaram. Conhecer-se, quem de nós é capaz de afirmar, né? Eu me conheço. Possuir-se é ter total controle sobre si. Quem de nós diz, eu tenho total controle de mim? Tornar-se consciente. Essa é a chave da evolução e da felicidade que nos vem sendo oferecidas há muito tempo, principalmente, né, desde Jesus. E então, é isso. Quanto tempo nós vamos continuar ainda para atingir dentro da faixa nominal a etapa de ser anjos? Hoje, nós atrapalhamos ainda os nossos irmãos, que ainda são princípios espirituais, porque nós destruímos a natureza. Nós atrapalhamos os nossos irmãos hominais, falando mal, fazendo ainda maldade para os nossos companheiros de trajetória, né? Quantas coisas ainda nós estamos fazendo, quanto ainda nós vamos ter que trabalhar, né? Então, assim, nós vamos esperar um pouquinho para o próximo encontro, para a gente começar a conversar, né, sobre essa dificuldade de reencarnar, a dificuldade para chegar nesse planeta. Então, esse primeiro estágio do nosso estudo, né, foi entender essa parte da nossa evolução, né, de princípio espiritual, não pensante, não complexo, simples e ignorante, até agora, em que a gente já está no estado nominal. No nosso próximo estudo, vamos conversar então sobre essa questão. Como é que é o nosso nascimento, né? Ou o nosso reencarnar no planeta? Como é que é isso? Tá certo? Então, essas eram as reflexões que eu precisava oferecer para vocês hoje, né? Espero que vocês cheguem em casa, peguem o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, os 3 reinos, para se aprofundar mais, né? E, terminando a minha missão de hoje, né, vamos encerrar né, vamos encerrar hoje o nosso estudo, fechando os nossos olhos, rogando a Deus que a gente acredite no fundo do nosso coração que estamos passando pelas mudanças e que essas mudanças são sempre para nos levar para um caminho melhor, para um lugar melhor. E Deus Pai de infinito amor e bondade, através dos seus mensageiros, através dos mentores espirituais dessa casa, peguem as nossas mãos e nos façam caminhar na direção assertiva, na direção da responsabilidade, na direção do conhecimento de si mesmo, para que possamos ampliar não só os nossos benefícios, as coisas boas só para nós, mas para que possamos ampliar isso para todos os seres, para que a gente possa, do fundo do nosso coração, dizer que todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes. Para que a gente tenha essa força, essa vontade, essa determinação de crescer e ver crescer todos os nossos irmãos. Para que a paz possa se instalar nesse planeta. Para que a nova era possa se instalar. E que possamos gozar
esse mundo novo de regeneração. Agradecemos do fundo do coração a Deus Pai e a esses mentores. Graças a